Tô de volta M3, acabou a bateria da câmera para variar, para dar uma dificultadinha. Mas vamos terminar, eu vou retomar essa questão principalmente porque a troca de um vídeo para o outro a gente perde o raciocínio, eu também perco aqui, vocês devem perder. Vamos lá. Questão 69 da página 108. Estávamos já montando a equação em cima do coeficiente angular perpendicular ao coeficiente dos pontos que nos foram dados pontos A e B. Descobrimos o coeficiente angular da equação que passa por A e B. Entendemos o coeficiente angular da equação que é perpendicular à que passa por AB e descobrimos o ponto médio entre A e B para que a gente ache a equação da mediatriz. A equação que passa entre A e B e é exatamente perpendicular. Vamos lá, estávamos no meio do processo já. Y menos 4 igual a menos 3 que multiplica x menos x0, que no nosso caso é 5. Últimos momentos. Y menos 4, já copiamos, isso é igual a menos 3x menos 3 vezes menos 5, 15 positivo. Y, o 3x está do lado de lá, está negativo, vamos trazer para cá para deixar bonito então. 3x positivo mais y, 15 positivo era negativo, vem menos 15 menos 4 menos 19, isso igualado a zero. Essa é a equação geral da reta que passa pelo ponto médio entre A e B e é perpendicular à equação AB, ou seja, essa é a equação da mediatriz. Isso é algo que a gente não sabia, agora sabe. Vamos à questão 70. Questão 70 eu não vou fazer, vou só falar sobre, para que vocês tenham um norte, né, e um caminho a seguir. Uma diretriz, para rimar com mediatriz. Questão 70. Se o triângulo tem como vértices os pontos A, 2 e 1, B, menos 2 e menos 4 e C, 0 e 2. Determine a equação da reta suporte da altura relativa ao lado AB do triângulo. Bom, então, a altura relativa ao lado AB do triângulo, temos um triângulo ABC, queremos a altura relativa. A altura relativa a AB, primeiro precisamos entender quem é esse ponto, ou não, na verdade, se quisermos usar o ponto C, ele já está aqui pronto também, né? Podemos usar o ponto C, que na equação ali, na questão ali é 0 e 2, então o ponto que nos interessa é 0 e 2. E o coeficiente angular que nos interessa, o M, é igual à variação de y sobre a variação de x dos pontos A e B. Descobrimos o coeficiente angular entre esses dois pontos. Depois entendemos o inverso oposto desse coeficiente angular para que essa seja a perpendicular. E essa é a altura do triângulo atrelada ao ponto C. É como se fosse a mediatriz. É um exemplo super parecido com... É um exercício, perdão, super parecido com o anterior que nós fizemos, o exercício 69. Certo? Acho que elucidou. Questão 71. Também não farei, só falarei sobre. Essa assusta porque é muito algébrica, tem muitas letras, mas ela é simples de resolver, não tem muito mistério não. Ponto A. AB. Ponto B. A mais 4. B mais 3. Ponto C. A mais 7. B mais 7. E o ponto D. A mais 3.
B mais 4. Temos 4 pontos, A, B, C e D. O problema nos pede: mostre que as retas que contêm as diagonais desse losango são perpendiculares. Cá está o losango. Reta, reta. Mostre que são perpendiculares. Vamos usar as letras que eles puseram ali. Agora no sentido horário, que fica mais bonito. A, B, C e D. Ele quer saber se a reta suporte BD é perpendicular à reta AC. Como descobrimos isso? Ponto B, ponto A, ponto C, ponto D. Variação de Y sobre variação de X na comparação BD. Variação de Y, variação de X na comparação AC. Se os coeficientes angulares, se os m's forem o inverso e oposto um do outro, sim, eles são perpendiculares. Se não, não. Parece muito difícil, mas não é. BD, por exemplo, variação BD. BD. A mais 4, A mais 3. A menos A, nada. 4 menos 3, 1. Então não é tão complexo assim, eu paro por aqui. A resolução da questão 71 fica com vocês também. Questão 72. Determine um ponto P da reta x menos y mais 1, equidistante dos pontos A, 13 e 0, B, 7 e 2. Essa eu não vou resolver, eu vou resolver a questão seguinte, que também é da FUVEST, que é uma questão bem completa, mas essa 72 é um pouco complexa. Tentem fazer, caso não consigam, me enviem por e-mail a solicitação que eu respondo nos e-mails. Se não, corrijo ela numa próxima aula, porque se eu corrigir essa e a próxima, o vídeo vai ficar muito longo. O macete, a dica que eu posso dar, ele diz que x menos y mais 1 é igual a 0. Certo? Então nós podemos dizer que x é igual a y menos 1. Sim? Então nós podemos dizer que um dos valores é x, o outro é x menos 1. Podemos dizer então que o ponto que nos interessa é x e x menos 1. A partir daí, a gente substitui os valores, né? Lá na fórmula da distância entre dois pontos, lembram? Distância é igual a raiz de y menos y0 ao quadrado mais x menos x0 ao quadrado. Não necessariamente nessa ordem, pode ser o x antes, né? O importante é que variação de y ao quadrado mais variação de x ao quadrado, raiz quadrada disso, essa é a distância entre dois pontos. Como ele quer que a gente diga se é equidistante ou não, equidistante é ter a mesma distância. Aí a comparação que a gente tem que fazer com os dois pontos que ele nos dá. 13, 0, 7, 2. Distância de 13, 0 a x menos 1 e distância de 7, 2 a x e x menos 1. Basicamente isso. Essa questão é um pouco complexa. Caso não consigam fazer, não se assustem, pulem para a próxima. E a próxima eu vou resolver no quadro agora aqui. Ela é tão complexa quanto ou mais. E vai elucidar bastante, vai ajudá-los. 73, uma questão da FUVEST também, questão de vestibular, que diz o seguinte: os pontos de intersecção da reta R de equação y, bom, reta R de equação y igual a x sobre 2 mais 2. Com os eixos de coordenadas. Os pontos de intersecção da reta R de equação y igual a x sobre 2 mais 2 com os eixos de coordenadas determinam um segmento. Qual a equação da mediatriz desse segmento? Bom, então vamos lá. Precisamos entender quais são os eixos, quais são os pontos, perdão, de intersecção com os eixos aqui. Tanto o eixo x quanto o eixo y, abscissa e ordenada.
Então, quando que o y é zero? Porque quando ela passa no eixo x, o y é zero. Quando ela passa no eixo y, o x é zero. Isso a gente falou em aula ainda antes da quarentena. Mas se não lembram, ok, lembrarão agora. Então vamos lá. Quando x for zero, y igual a 0 sobre 2 mais 2. Y igual a 2. Quando x for zero, o y é 2. Então, um dos pontos, x0, y2. Eu vou chamar o outro de ponto 2. Agora o oposto. Quando o y for zero, substituiremos o y por zero. Zero igual a alguma coisa sobre 2 mais 2. Que coisa tem que estar sobre 2 aqui para dividido por 2 dar 2? Quem dividido por 2 dá menos 2? Menos 4. Então aqui o x é igual a menos 4 quando o y é zero. Menos 4 e 0. Bom, temos o ponto 1 e o ponto 2, que são os pontos de intersecção com os eixos x e y. A partir disso, ponto de intersecção com y, x é zero. Ponto de intersecção com x, y é zero, claro. Qual é a equação da mediatriz desse segmento? Equação da mediatriz desse segmento. Primeiro, precisamos entender qual é o coeficiente angular desse segmento. Se temos dois pontos, a mediatriz é perpendicular e passa exatamente no meio. Então vamos entender esse coeficiente angular. Coeficiente angular é igual a variação de y, 2 menos 0, 2. Variação de x, 0 menos menos 4, 4 positivo. M, então, é igual a 1 meio. Se aqui, se o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos 0 e 2 e menos 4 e 2, e 0, perdão, é 1 meio, a gente precisa interpretar que o coeficiente angular oposto inverso a 1 meio é menos 2. Esse é o coeficiente angular que a gente usa. Agora, mediatriz está no ponto médio entre esses dois. Então vamos lá. Quem é o ponto médio entre P e P2? 2 mais 0, 2 dividido por 2, 1. Esse é o y. 0 menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, o ponto médio entre as intersecções com o eixo x e y é menos 2 e 1. O coeficiente angular oposto ao coeficiente angular que passa por esses dois pontos, pela equação desses dois pontos, é menos 2. Agora a gente aplica isso aqui na equação da reta, é a equação da reta que ele pede, né? A equação da mediatriz, a reta perpendicular e exatamente no meio da equação que nós temos. Y menos y0, 1, é igual a coeficiente angular que multiplica x menos x0 menos menos 2 mais 2. Então, y menos 1 é igual a menos 2x menos 4, menos 2 vezes x, menos 2 vezes 2. Trocando de lado, x tem que vir para o lado de cá para ficar positivo e bonitinho. 2x mais y, menos 4 vem para cá positivo, menos 1 mais 4, mais 3, igual a 0 fica bonito, né? Igual a 0, fechou. Essa é a equação da mediatriz, que passa entre os pontos 0 e 2, menos 4 e 0, e tem coeficiente angular a essa equação que nos foi dada. Faz sentido? Essa foi a questão 73 da FUVEST de São Paulo. Por hoje é isso, a gente falou bastante sobre intersecção.
Agora demos ênfase à questão de perpendicularidade, que é uma intersecção, né? Espero que vocês tenham entendido melhor. Agora se esforcem e façam os exercícios que ficaram em haver. Ok? Saudade, beijo do sono, até a próxima.